E aí pessoal, então nessa videoaula vamos conhecer, as integrais impróprias. E para explicar, para ter uma ideia bem básica aqui das integrais impróprias, eu trouxe aqui o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, ok? Onde temos aqui um ponto que seria o nosso limite inferior e um outro ponto onde eu coloquei aqui uma incógnita, né? E essa incógnita aqui, ela vai ficar variando, ok? Então, como é que encontramos, por exemplo, a área dessa região em vermelho aqui, né? Vamos chamar de área limitada. A área limitada aqui, pessoal, nada mais é que a integral da função 1 sobre x ao quadrado, dx, certo? Onde o limite inferior é 1, como observamos aqui, e o limite superior seria b, tá ok? Então, como é que encontrávamos, por exemplo, essa área limitada aqui? Então, teríamos aqui, a integral disso aqui nada mais é que menos 1 sobre x, ok? Bem simples, né? Poderíamos resolver isso aqui colocando o x ao quadrado aqui no numerador, ficaria x elevado a menos 2. Isso aqui, esse passo aqui, está todo mundo já ciente, né, de como encontrar a integral dessa função. Então, teríamos aqui menos 1 sobre x, onde o limite inferior seria 1 e o limite superior seria igual a b. Então, isso aqui daria, vamos resolver aqui, teríamos menos 1 sobre b, dá mais, então vai ficar aqui, ó, vai ficar com 1 menos 1 sobre b, tá ok? Então, isso aqui nada mais é que a área limitada. Então, a área limitada, essa área vermelha aqui, né, que está rachurada, seria igual a 1 sobre, aliás, 1 menos, né, 1 menos 1 sobre b. Então, perceba que dependendo do b aqui, a nossa área, né, vai depender do nosso b, né? Então, se b aqui for 2, a área vai ser 1 meio, né, que seria 1 menos 1 meio. E poderemos encontrar a área da região aqui para qualquer b. Então, o que estuda, né, qual é a ideia principal das integrais impróprias? As integrais impróprias, pessoal, são aquelas integrais onde ou o limite superior ou o limite inferior está tendendo a mais ou menos infinito. Exatamente isso. Aqui temos o limite inferior, né, uma constante 1, e o limite superior é uma variável. Né? A gente pode colocar aqui uma incógnita onde a gente poderia variar o seu valor, né? Estipular valores para ele. Enquanto que nas integrais impróprias, esse b aqui, por exemplo, né, vamos dar um exemplo de uma integral, né, que seja imprópria. Então, imagine o nosso b aqui tendendo ao infinito. Então, imagine o nosso b aqui indo para mais infinito. Né? Perceba que b é maior que 1, certo? Então, imagine fazendo ele tender ao infinito. Então, essa área aqui, nessa área rachurada, né, em vermelho, eu teria que somar a essa área rachurada aqui em azul, ok? Então, como é que encontramos toda essa área aqui, pessoal? Ora, vamos fazer, né, já que isso aqui nos dá área, vamos encontrar o limite dessa expressão aqui. Então, vamos encontrar o limite dessa expressão aqui, onde b tende ao infinito. É exatamente isso a ideia de integrais impróprias. Então, vamos encontrar o limite, tá ok? O limite, né? O limite nos diz aonde estamos chegando, não é isso? Então, qual é o limite da expressão 1 sobre b, tá ok? Que nos dá a área, quando o b, ou seja, quando fazemos b tender a mais infinito. Isso aqui, né, por limites infinitos, né? Quando b tende ao infinito aqui, isso aqui vai dar zero, ok? Ou seja, essa área aqui, né, que está em vermelho e azul somado isso aqui, pessoal, vai nos dar exatamente, né, o valor de uma unidade de área. Então perceba que a nossa área aqui, né, a gente pode pensar, né, que ela tende ao infinito, ou seja, é um valor muito grande, mas não. Então, se você somar todos aqueles retângulos aqui, né, ou seja, somar a área de todos aqueles retângulos que a gente aprendeu lá na integral, né, no início, né, do estudo de integrais, se somar a área de todos aqueles retângulos, vamos ter no total uma soma de uma unidade. Exatamente isso, tá ok? Então, quando encontramos, por exemplo, um valor, ou seja, um número real, como a gente encontrou aqui, 1, certo? Então, dizemos que essa integral, né, ela diverge. A integral imprópria aqui, ela, aliás, converge, ok? Então, podemos dizer que essa integral aqui, ela converge. Muitas vezes, quando se estuda, né, integrais impróprias no curso superior,
também aprendemos isso aqui. Quando a área de uma integral imprópria, né, encontramos um número real, então quer dizer que ela converge. Caso contrário, que é o exemplo que a gente vai fazer aqui agora, então vamos encontrar a integral, tá, ok? Imprópria da função x ao quadrado, onde o limite inferior é zero e o limite superior é mais infinito. Eu acabei colocando dois exemplos aqui, onde o limite superior é que tende ao infinito, mas poderíamos também fazer com que o limite inferior tendesse a menos infinito, ok? Então, poderíamos ter apenas um dos limites, né, tendendo ao infinito, como poderíamos também ter os dois limites, tanto inferior quanto superior, tendendo também ao infinito, ok? Isso aí são exemplos de integrais impróprias. Beleza, então temos aqui uma função x ao quadrado. Se a gente tentar colocar aqui no gráfico essa função, então se, por exemplo, quisermos colocar essa função aqui rapidamente no gráfico, né, pegando apenas, como queremos de 0 a mais infinito, vamos pegar o braço positivo aqui, né, quando x é positivo, da função. Então seria isso aqui, né? Então queremos encontrar o valor dessa área aqui, ó. Então toda essa área aqui, né, que está rachurada. Então imagine que o nosso b aqui do exemplo, né? Então o nosso limite inferior é zero e o nosso limite superior seria o nosso b. Estamos fazendo esse b tender a mais infinito. Então é isso que está dizendo a nossa integral imprópria aqui, ok? Então resolvendo isso aqui, pessoal, isso aqui nada mais é que o limite, então vamos colocar aqui, ó, o limite, né, da integral, onde o limite superior é zero e o limite superior seria o nosso bzinho aqui, né? Então vamos encontrar o limite quando b tende a mais infinito. Da integral, né, que seria da função x ao quadrado dx. Então vamos encontrar a integral dessa função aqui, que seria, então continuando aqui, teríamos o limite, né, com b tendendo a mais infinito, da integral aqui, que seria x ao cubo dividido por 3, onde o limite inferior é zero e o limite superior é b. Então, resolvendo isso aqui, teremos o limite, copiando aqui, né, teremos o limite de b tendendo a mais infinito, então, substituindo o limite superior aqui, teríamos b elevado ao cubo por 3, menos 0 elevado ao cubo por 3, certo? Substituindo o limite superior e subtraindo na substituição do limite inferior. Então, isso aqui vai nos dar o limite de b ao cubo dividido por 3, com b tendendo a mais infinito. Ora, se b é um número muito grande, elevado ao cubo vai ficar um número maior ainda, né? Então, qualquer número grande, ou seja, mais infinito dividido por 3, isso aqui vai ser ainda mais infinito. E é o que podemos enxergar aqui, né? Que quanto maior for b, maior vai ser a área, ou seja, a área vai ser tão grande quanto quisermos. Então, por isso que não encontramos aqui o número real, ok? Então, quando isso acontece, pessoal, dizemos que a integral imprópria, ela diverge, tá ok? Então, pode-se acontecer da integral encontrarmos um número real, ou seja, onde ela converge, né? Encontramos um número, e quando ela encontramos um mais, né, ou menos infinito, então quer dizer que essa integral ela diverge, tá ok? Então essa aqui foi uma ideia bem básica de integrais impróprias, tá ok? A única coisa que pode vir diferente aqui seriam as funções, né? Então, onde cairia método da substituição, ou por partes, ou outro método qualquer, tá ok? Mas a resolução, tá ok? A diferença das integrais impróprias é que aplicamos o limite no método da integração, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, espero vocês também na próxima aula. Então, curta aí o vídeo caso tenha gostado, visite a nossa página matematica-josé.com, tá ok? E espero também que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Valeu!